vamos continuar vendo os componentes de interfaces que a gente pode estar utilizando nas nossas aplicações escritas com Flutter. E esse vídeo aqui ele vai ser a segunda parte. Lá na primeira parte do nosso vídeo, a gente viu o componente de interface como o text, o container, vimos como é que usa o column e row, estudamos alguns estilos, né, e terminamos de ver como que usa os botões e, por fim, a gente finalizou vendo as imagens, tá? Então, se você não acompanhou essa primeira parte, eu recomendo que você comece por ela para você não ficar perdido nessa segunda parte. Então, continuando com nossos widgets possíveis que a gente tem disponíveis no Flutter, a gente vai estar vendo agora, né, um widget que ele serve como se fosse um andamento para a construção dos nossos apps, que vai ser esse scaffold. Então, o scaffold ele já fornece uma estrutura básica para a gente estar modelando o nosso app. E no scaffold ele tem 3 regiões específicas que a gente já pode estar utilizando já com os temas pré-definidos. Então essas 3 partes que o scaffold oferece para a gente são o app bar, que seria a parte do topo do seu app, da sua tela, onde você consegue estar colocando algum título do app, qual que é a página que você está navegando do seu app, alguns botões, tem algumas ações que vocês podem definir nessa parte de cima. Ele vai ter também a parte do body, que seria a parte principal, né, onde vai preencher a maior parte da sua tela. E aqui no body você pode estar colocando qualquer tipo de widget. Então todos os widgets que a gente chegou a ver lá na parte 1, a gente pode estar colocando no body. E aqui a parte inferior, né, que é a terceira região que o scaffold ele já configura para a gente, é esse Bottom Navigation Bar. É como se fosse um app bar, mas só que embaixo. E ali embaixo a gente pode estar colocando algum título, alguns botões, algumas ações que a gente pode estar fazendo. Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente estar praticando e usando no nosso código. Então, só que uma pequena restrição que a gente tem é que no app bar a gente sempre precisa estar atribuindo a uma classe, né, um objeto de app bar. E aí, nesse objeto de app bar a gente vai ter várias propriedades que a gente pode estar configurando. Né? A gente pode estar indicando qual que é o title do app bar, qual que é o background color e assim por diante. No body, a gente passa qualquer tipo de widget. Aqui eu coloquei como exemplo o padding que a gente estudou, né, no final da primeira parte dos componentes de interface. E no Bottom Navigation Bar, a gente vai ter uma classe específica também para usar que nem no app bar. Aqui no caso, a gente vai ter que usar esse Bottom App Bar. Tá? E no Bottom App Bar, a gente vai definir também, né, tem o title, entre outras classes. Aqui eu coloquei como exemplo, né, definir a cor e qual que seria o child desse Bottom App Bar. Tá? Então vamos estar configurando o nosso projeto e ver como é que é a diferença dele em relação aos outros que a gente estudou no vídeo passado. Então vamos lá no nosso código. Então voltando lá onde a gente parou, a gente tinha então construído um container e algumas colunas relacionadas a ele. Então só para a gente não perder o nosso código, eu vou estar copiando tudo que a gente fez na parte 1. A gente vai estar então zerando aqui a nossa função main e vamos estar começando a criar nossa aplicação do zero com scaffold. E aí todo o conteúdo que a gente tinha criado na parte 1, a gente vai ajustar dentro do scaffold, tá? Então aqui a gente vai ter, então para iniciar um app a gente precisa iniciar lá a nossa função main, que é necessário para rodar um programa no Dart. E aqui na função main a gente vai usar então o run app. Então, na função de run app, a gente vai configurar aqui o widget que ele vai inicializar o nosso app. E a gente vai estar utilizando, então, o material app para estar fazendo a nossa inicialização. Então, vamos escrever aqui material app. Então, deixa eu estar parando a nossa emulação para ele não dar problema. Então, feito isso, agora a gente precisa passar algumas configurações necessárias para o Material App. Então, relembrando lá que a gente tinha no Material App, a gente tinha que definir pelo menos o home, né? Saber onde a gente começaria a nossa aplicação. E aqui no home, a gente vai estar definindo de fato qual que é aquele widget que vai consumir a nossa tela toda. Então, lembrem lá da aula anterior, se a gente for olhar aqui onde eu fiz o backup, lá no nosso home, a gente tinha inicializado como container.
E aí vocês lembram que no container, a formatação dele de texto, né, de cor de fundo, era meio diferente, né? Normalmente, dependendo de onde você está simulando, a cor de fundo do container era preta, né? O texto ele vem sublinhado, né? O texto vem da cor vermelha, com 2 sublinhados da cor amarela. Isso aí é padrão do container. Agora, ao invés de a gente utilizar o container na home do Material App, a gente vai estar usando esse novo widget que a gente acabou de aprender, que vai ser o Scaffold. Então, o Scaffold, a gente vai estar instanciando então, o nosso widget de Scaffold, e aí é necessário a gente definir pelo menos o body, né, para saber o que vai executar. Então, aqui eu vou estar definindo as 3 partes que a gente viu. Vamos estar definindo o AppBar. Então, o AppBar a gente tem que chamar esse objeto do AppBar. E vamos estar definindo, então, um título para o nosso AppBar. Vamos ter outras configurações que a gente pode fazer. Eu vou estar mudando. Primeiro eu vou mostrar como é que é a configuração padrão, depois a gente muda as cores para a gente estar vendo direitinho. Então, aqui o nosso body pode ser qualquer widget. A princípio, eu vou colocar só um texto, tá, pessoal? Vai ser o nosso Hello World, né? O nosso segundo Hello World, só para a gente ver como é que vai ficar a configuração. E a gente pode colocar também o bottom Navigation Bar. Então a gente inicia aqui o bottom App Bar, e aí no bottom App Bar a gente tem algumas configurações da nossa classe, né? Aqui eu vou colocar somente, né, o child dele, vou colocar um outro texto. Isso aqui vai ser um texto, só botar aqui um bottom, tá? Só para a gente identificar a nossa aplicação. Tá? Então, feito isso, a gente já vai ter o nosso código usando o Scaffold. A gente pode estar definindo todas essas 3 partes, ou a gente pode estar só colocando o body, tá? Não é obrigatório sempre estar dividindo nessas 3 partes. Então, vamos colocar para rodar o nosso exemplo. Então, aqui temos o nosso app do Scaffold, tá? Então, deixa eu dar uma reduzida. Então, aqui a gente já vê que ele veio numa interface já mais bonitinha do que usando o container. Então, a gente não fez nenhum tipo de configuração e aqui ele já ajustou, por exemplo, todo o texto do nosso Scaffold e as cores também. Então, a gente vê que no AppBar, né, por padrão, a cor de fundo é sempre esse azul, né, com um sombreado, que a gente pode ver, que dá um detalhe mais bonito. Né? O App Scaffold, que é o texto do nosso AppBar, ele tem o formato nessa cor branca, com negrito já nesse tamanho de fonte, e dentro do nosso body a gente vê o Hello World, que ele já veio sem aquele sublinhado duplo, ele já veio na cor preta e já numa fonte mais ou menos, né? Uma fonte já um pouco menor do que o título. E o bottom a gente pode perceber aqui embaixo como é que ele veio já configurado. Então o Scaffold, ele já dá pra gente uns temas para a gente começar a trabalhar mais fácil, né? A gente não se preocupar tanto com as configurações de decoração e estilo dos nossos apps. Então, mudando aqui algumas configurações, só definir um background color diferente. Vou botar um colors do green aqui, para a gente estar vendo uma corzinha diferente. Também vou colocar uma outra cor diferente aqui no bottom. Vou botar um colors, vou usar um verde clarinho, light green, só para a gente ver essa diferença, tá? Então, vamos estar debugando. Eu vou também estar tirando esse debug, tá? Eu tinha mostrado para vocês que esse debug a gente tira como? A gente define uma propriedade do Material App. Então, aqui acima do home do Material App, eu vou usar esse debug show checked mode banner, colocar como falso. Então, já perceba que saiu o debug e aí ele configurou então as cores do App Bar e do Bottom Navigation Bar. Aqui percebe que é um verdinho mais claro do nosso app. E aqui a gente tem várias configurações que a gente pode estar usando, tá, gente? Só como exemplo aqui no body, então eu vou pegar tudo que a gente construiu na parte 1 desse vídeo, eu vou estar então removendo esse container e vou colocar dentro do body do nosso Scaffold. Então deixa eu ver até onde vai esse container. Então aqui é verdinho claro, eu vou até o verdinho claro. Então aqui eu removi o nosso container, né, aqui do Material App que a gente fez no vídeo passado, e eu vou colocar no lugar então desse text Hello World. Tá? Então aqui, né, retirei o text Hello World e vou colar o nosso container. Então feito isso, né, vamos estar então renderizando aqui, e aí ele vai estar colocando tudo que a gente tinha definido no vídeo anterior. Então repare, gente, que o container, né, ele já tem um espaço menor, né, ele já está aqui consumindo uma pequena porção do body do Scaffold. E aí a gente já tem uma formatação para todos os filhos, né, que a gente declarou no nosso column.
Então aqui a gente tem um column com 4 elementos, né? O primeiro é esse primeiro texto, o segundo é o nosso Hello World com padding em cima, né? Fazendo esse espaçamento. O terceiro seria esse text button e o último é a imagem que a gente definiu. Então aqui a gente pode estar querendo que o column tome todo o espaço do nosso body. Então a gente consegue fazer isso colocando ele em um outro tipo de widgets. Vou colocar então aqui no column, que é dentro do nosso container. Então deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Ó. Então isso aqui tudo é do container. Eu vou estar usando aqui a tab. Deixa eu dar um espaçamento melhor para a gente estar enxergando. Ó. Pronto. Ó, então isso aqui a gente tem o nosso container. E dentro do nosso container, o child dele é um column. Então aqui no column, eu vou deixar o nosso container centralizado. Tá? Eu quero que ele ocupe todo aquele espaço do body. Então eu posso, de maneira mais simples, usar esse outro tipo de widget, né, que é o center. E aí no center eu defino que o child dele vai ser esse nosso container. Então novamente, eu vou estar retirando todo o nosso container. Então, retirei o container, tá? Então, repare que aqui a gente vai ter o center sendo utilizado no nosso body do scaffold. E aí, dentro do center, o child dele vai ser o nosso container. Então, fazendo isso, né, a gente vai ver que ele já vai dar uma organização automática para a gente, tá? Então, a gente já colocou aqui no meio. E aí, a gente pode fazer com que ele tome todo o espaço da tela ou não, isso a gente configura nos espaçamentos. Então, a princípio, né, se a gente tirar a borda, deixa eu tirar o border do nosso container, se a gente desconfigurar aqui essa borda, a gente já vai ter uma visão melhor, mais centralizada mesmo da nossa aplicação. Então, isso aqui a gente consegue, com o scaffold, tá fazendo uma organização melhor, né? Consegue já estar criando os apps de maneira mais fácil, sem precisar definir um monte de tema. Claro que cada tipo de parte do scaffold a gente consegue estar customizando conforme a gente necessite, né? Conforme a gente queira. Então, voltando agora nos slides, a gente viu praticamente todos os componentes de interface básicos, tá? Que a gente pode estar utilizando para montar o nosso app. E aí agora eu vou estar mostrando para vocês, né, como a gente consegue estar reorganizando as nossas aplicações. Então, se a gente voltar aqui no código, a gente vê que o código ele acaba ficando muito grande, né? Porque a gente está sempre colocando um objeto dentro de outro objeto e assim por diante. A gente consegue estar organizando isso de uma forma colocando o nosso app, né, os nossos widgets em classes separadas. Então, até nesse momento, a gente não criou nenhuma classe, né? Tudo que a gente tem é a nossa função main, executando a função de run app. E aqui a gente utilizou várias classes já pré-definidas pelo Flutter e a gente só configurou elas, chamando elas recursivamente. Agora a gente vai ver uma forma de a gente estar criando alguns widgets próprios da gente. E aí, para a gente estar criando isso, a gente precisa, então, definir qual tipo de widget a gente precisa estar criando. Então, no Flutter, ele define dois tipos de widget. A gente vai ter um widget que ele não tem controle de estado e tem um widget que ele tem controle de estado. Então, aqueles que não têm controle de estado, ele é chamado de stateless widget. E aí, se a gente quiser criar um widget que não tenha controle de estado, a gente vai então declarar o objeto, a classe do nosso widget, e ele vai ter que herdar, usar o extend do stateless widget. Caso a gente queira que o nosso widget ele tenha estado, ele vai estar herdando de uma outra classe, que vai ser o stateful widget. O stateful widget ele vai ter algumas diferenças em relação ao stateless. Então vamos focar primeiro aqui no stateless widget. O que a gente precisa para estar definindo o stateless widget? Então o stateless widget, quando a gente faz essa declaração, ele vai te exigir a você pelo menos sobrescrever o método de build do stateless widget. Tá? Isso aqui é como se fosse, vamos dizer, que um método abstrato, que ele não tem nenhuma implementação. O filho, né, que herda, que é criado, ele precisa implementar pelo menos o build. E aí o build, pessoal, ele é basicamente o método que desenha na tela, tá? Então o build, ele vai ter que retornar o widget que a gente quer que apareça na tela. Então repare, né, que o build, ele simplesmente vai retornar o widget. Todo widget ele tem esse build context como parâmetro. Então vamos estar adaptando então o nosso código, expondo nossa classe, herdando do stateless widget. Então voltando aqui no nosso código, então para a gente dar uma organizada, o que eu vou estar fazendo aqui? Ó?
Eu vou colocar então que nossa home ela vai estar separada, tá? Então aqui a gente tinha o scaffold, eu quero então fazer diferente. Deixa eu retirar tudo que a gente tem na nossa home. Eu vou tirar aqui, ó, tudo que tem do scaffold. Eu já vou até colocar aqui do lado para a gente ter esse backup. E aí, na nossa home, ao invés de eu ficar retornando um monte daquelas classes, né, eu vou querer ter uma home, né, uma tela de home. E aí, esse home, ele já vai retornar todo o widget que eu quero. Então, feito isso, a gente tem uma melhor visão do que está sendo realmente feito. Então, a gente vê que no Material App, a gente vai ter um widget definido por essa classe de home. Então, agora a gente vai estar criando essa classe. Aqui, usando as extensões do Flutter e do Dart aqui no VS Code, ele tem uns comandos que eles já habilitam de uma maneira bem fácil da gente estar criando uma stateless widget e uma stateful widget. A gente pode estar criando na mão, criando aqui o nosso home, estendendo da classe de stateless widget. A gente pode fazer na mão, ou a gente pode estar usando o recurso que já cria para a gente o que é necessário. Tá? E aí, para criar aqui na extensão do Flutter do VS Code, basta a gente digitar o ST, né? Como se fosse digitar stateless. Então, ST, a gente já vê aqui as opções que ele tem. A gente pode criar um widget com esse animation aqui, pode criar um stateful widget ou um stateless widget. O que eu quero é o stateless widget, essa terceira opção. Tá? Então, clicando aqui, ele já criou uma classe chamada de myWidget. E aí ele já deixou para a gente, né, selecionar no myWidget. Então, se eu escrever agora o nome da nova classe, que vai ser o nosso home, ele já vai ajustar para a gente todos os retornos necessários. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou a classe home, que vai ser um stateless widget. Ele não tem mudança de estado. E aqui, quando a gente criou, o VS Code já colocou um construtor, né, chamando o pai, passando esse atributo que todo widget tem necessariamente, né, que é esse key. E aí ele já mostrou para a gente qual que é o método abstrato que a gente tem que sobrescrever. E aqui ele já deixa para a gente retornando um container. Então aqui retornando um container, a gente pode colocar aqui um exemplo. Vamos botar um Hello World nele. Se eu definir um child do container, a gente vai ter o nosso Hello World. Então aqui, ó, deixa eu botar aqui a emulação para vocês. Ó, então esse aqui é o que estava com o nosso scaffold. Só em fazer isso a gente já consegue atualizar. A gente tem, né, o Hello World como a gente viu na aula passada. No container ele já tem esse tema já não configurado. Então aqui no build é exatamente o que vai ser no lugar onde a gente colocava lá no child. Tá? Ele vai retornar simplesmente o widget. E aí a gente consegue estar compondo o nosso widget. Então eu vou estar pegando tudo que a gente tem do scaffold. Ó, aqui tudo que tem do scaffold eu vou estar então copiando como retorno do método build. Então aqui é o nosso scaffold. Copiei. E agora eu vou substituir esse container. Tá? Então, ao invés de eu chamar esse container no return, eu vou copiar o nosso scaffold. E aí, eu salvando isso e renderizando, eu já vejo aqui, ó, que ele já voltou para o que a gente tinha anteriormente. E aí a gente repara que já deu uma melhor organizada, né? A gente já sabe que aqui no home a gente já vai ter essa classe home. E aí ele vai ter um scaffold, aí aqui no scaffold a gente poderia colocar mais outras coisas, né? A gente poderia, no lugar do body, poderia criar uma classe de body, por exemplo. Então, só para a gente verificar isso, como que a gente poderia organizar? Eu posso criar um outro stateless widget, eu vou chamar de body. Tá? E aí esse body, ele é o que vai ser retornado lá e colocado no body do nosso scaffold. Tá? Então, se eu pegar o nosso body aqui, ó, aqui era o center. Então, eu vou retirar tudo que a gente tinha definido no center, que vai ser aqui embaixo. Então, eu retirei tudo do center, tá? Então, aqui no nosso body, o que a gente vai usar? Em vez de usar aquele código bem longo, eu vou chamar a nossa nova classe, né? Vai ser a nossa classe de body. Então, feito isso, você conseguiu dar uma reduzida do que está sendo feito no seu scaffold. E aqui na classe body, a gente vai separar essa responsabilidade de renderizar, desenhar tudo que está ali na parte principal do nosso app. Então, colocando aqui aquele center que a gente definiu, a gente vai ter o mesmo resultado. Tá? A gente começa a ter uma melhor organização do nosso código. Então, renderizando aqui, a gente vai ver que não mudou nada. Tá? Então, a gente consegue usar essas classes estendendo os títulos widget para a gente organizar melhor. Tá? E aí, se eu quisesse mudar alguma coisa aqui no meu scaffold, eu quero mudar, eu quero retirar só o bottom navigation bar.
E aí seria bem mais fácil de eu me localizar. Vamos remover um botão navigation bar e eu vou colocar aqui a cor, botar um laranja aqui. Tá, então consegui encontrar e mudar rapidamente. E aí isso aí já alterou ali no nosso aplicativo. Então, para estar fazendo uma melhor organização, a gente vai estar sempre utilizando essa forma de criar os nossos próprios widgets. E claro que aqui está tudo no mesmo arquivo, né? Está no main.dart. A gente poderia colocar também em arquivos diferentes. Então, só mostrando aqui um tipo de organização, eu poderia criar, por exemplo, vou criar aqui uma pasta dentro da pasta de lib. Eu vou querer criar um caminho de view, né? E pages. Tá? Então, eu vou ter aqui na pasta de view, né, para a gente ver as interfaces e colocar aqui pages, por exemplo. E aqui em pages eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de home.dart. Isso aqui vai ser a nossa página do home. E aqui no home.dart, então a gente poderia retirar todas as classes que vão renderizar a tela de home. Então aqui no home.dart, então copiei toda aquela definição das nossas classes, então eu botei o body e o home, poderia ser até o body do home, e aqui ele está pedindo para a gente importar o app. Então, se a gente clicar aqui ó, em cima, nessa lanterninha, ele já vai falar aqui o que a gente quer, se importa o Cupertino.dart, se a gente quiser buildar para iOS, ou Material.dart. Então, fazendo o import do Material.dart, então ele já resolveu os erros para a gente. Então, isso aqui, ó, no arquivo home.dart, a gente tem somente a definição da nossa classe de home. Agora aqui no main.dart, o que a gente vai fazer? A gente só vai ter o código realmente necessário para startar a nossa aplicação. Só que agora a gente vai ter que importar aonde está a definição do home. Então se eu vier aqui nessa lâmpada amarela aqui do lado, ele já vai dar a opção para a gente de fazer o import do nosso package, tá? Então ele importou o nosso arquivo home.dart, que está na pasta interface, já sob pasta view. Então dessa forma a gente consegue estar organizando o nosso código. Aqui no caso, eu acabei colocando no view em si, né? Não foi dentro do page. Eu vou estar excluindo essa parte de page, deixar no view mesmo, tá, pessoal? Então aqui, deixa eu estar deletando essa pasta. Beleza. Então o home está, na verdade, na pasta de view. Então isso aí é para organização, né? Conforme a gente vai crescendo o nosso app, a gente vai ter várias telas, né? A gente vai ver mais para frente como a gente passa de uma tela para outra. Então cada tela pode ficar definida no arquivo .dart separadamente. Então vamos dar uma rodada aqui. Deixa eu apagar esse exemplo. Então nosso main a gente não vai estar mais olhando aqui para dentro, vamos estar focando só no nosso home.dart. Eu estou no nosso exemplo, então não mudou nada, né? A gente só organizou melhor nosso código para a gente programar de forma mais fácil. Então o que a gente pode ver aqui, né? Que se eu quiser mudar então alguma coisa, eu consigo encontrar bem mais facilmente. Então se eu quiser mudar aqui o nosso app bar, né? Vou botar aqui, vou só colocar um teste aqui na frente, só para ver se está tudo funcionando normalmente. Então aqui App Scaffold Test foi atualizado normalmente. Então sempre quando a gente tiver um widget que a gente não precisa mudar o estado dele, a gente vai estar utilizando, né, herdando ele de Stateless Widget. Só que algumas situações a gente quer estar criando um aplicativo que ele é interativo, né? A gente recebe uma informação do usuário e a gente quer colocar uma resposta do aplicativo na tela. E aí, para isso, a gente vai estar mudando o estado do nosso aplicativo. Então, para a gente estar criando um widget que mude estado, então a gente vai precisar criar usando, então, a classe do Stateful Widget. Então, vamos voltar aqui no slide só para ver quais são as diferenças. Então, o Stateless Widget, ele só exige que você implemente o método de build. Agora, quando a gente quer fazer um Stateful Widget, ele já funciona um pouco diferente. Então, quando a gente tem nosso widget estendendo de Stateful Widget, ele, por obrigação, ele vai ter que implementar um outro método, não é o método build. Ele vai ter que implementar um método chamado de createState. Então, esse createState, ele é um método para você construir qual que é o estado inicial do seu app. Então, no primeiro acesso, né, na primeira vez que você abre o seu app, o createState ele vai ser executado. E aí, no createState, ele vai te exigir que você instancie uma classe que tenha o tipo state. Então, aqui a gente repara que no createState, ele simplesmente vai instanciar essa classe HomeStatefulState. E aí ele instancia essa classe
que vai estar construindo qual que é o primeiro estado, qual que é o estado inicial. E aí esse método createState ele retorna a classe homeStatefulState. Então a gente vai ter essa diferença em relação ao statelessWidget. E aí então a gente precisa também definir agora esse homeStatefulState. E aí como é que é a definição dele? A gente vai ter que definir o homeStatefulState, né? Essa classe de estado, ela vai ter que estender da classe de estado padrão do Flutter. Então ele vai ter essa classe de state, que ela é um generics, ou seja, você configura várias diferentes classes dentro do state. E aí no state a gente tem sempre que colocar então qual que é o nosso widget que a gente criou. Então se a gente for voltar aqui, ó, o widget que a gente criou, ele é um home stateful, que herda do stateful widget, que a gente vai ter que criar um estado para o home stateful. E aí o estado é criado através da herança com state, passando o nosso widget criado. Então essa nova classe que a gente criou, o homeStatefulState, ele que vai estar exigindo que a gente implemente o método de build. Então aqui repare que a gente vai ter o mesmo método de build, como a gente viu lá no statelessWidget, só que aqui ele vai ficar na classe de estados do statefulWidget. Tá bom? Então, declarou o estado, né, do statefulWidget, a gente então vai ter o funcionamento igual como a gente viu anteriormente. A gente vai ter que implementar a classe de build, que vai retornar sempre algum tipo de widget. Então, vamos ver como é que fica isso na prática lá no nosso código. Ó, então, voltando aqui no nosso exemplo, então eu vou estar modificando a nossa classe de body para statefulWidget. Então aqui ó, a gente tem que o home ele é statelessWidget, desculpa. Agora dentro do statelessWidget eu vou criar uma pequena região da tela que ela vai poder mudar de estado. Então a gente pode colocar regiões do código que são estáticas, região do código que são stateful, né? Você pode mudar dinamicamente. Aqui eu só vou mudar o body, tá bom? Então aqui para facilitar, né, eu vou usar aqueles plugins, né, que já vem na extensão do Flutter. Então, como eu mencionei do statelessWidget, se a gente pressionar o ST, ele já vem aqui algumas opções, né? Agora eu vou estar selecionando esse statefulWidget. E aí ele já criou para a gente tanto a classe que herda do statefulWidget, quanto aquela que herda do stateful do widget que a gente está criando, tá? Então aqui ele já está marcado myWidget, eu vou criar então o body, que vai ser o body stateful, tá? Ele vai ser aquele body da gente com estado. Então aqui ele já está tudo configurado, né? Então o body stateful que a gente definiu, ele vai ter um body stateful state, que vai estar sendo criado aqui embaixo, e aí ele vai retornar um estado do body stateful, que é a classe que a gente criou. E aqui o nosso estado, ele já tem aqui o método build para a gente estar utilizando, e ele já herda lá do estado com o tipo da nossa classe que a gente acabou de criar. Então isso aqui facilita bastante. Então aqui no nosso body stateful, o que eu vou fazer? Eu vou copiar então tudo que estava no nosso body stateless, né? A gente pode até renomear isso aqui para a gente não se confundir. Então tudo que estava aqui dentro dele, né, esse center, eu vou copiar também para o nosso state, tá? Então deixa eu copiar aqui tudo que está no center e vou colar então no retorno do nosso método de build no nosso body statefulState. Então copiei aqui e aí já está pronto a nossa nova classe. E aí agora, né, para a gente usar então o nosso app de stateful, então lá no nosso scaffold, no atributo de body, né, na propriedade de body, eu vou então mudar. Antes a gente tinha o nosso body que é stateless, agora eu vou estar usando o nosso body que é stateful, tá? Então, feito isso, a gente já mudou o tipo da nossa classe. Visualmente, se a gente for estar olhando a nossa emulação, se a gente for ver, não vai ter nenhuma diferença, tá, gente? Então, a gente vê aqui ó, que funciona sem erro, visualmente não tem nenhuma diferença. Só que dentro do body stateful, a gente vai conseguir mudar algumas coisas aqui dentro. Então, para a gente conseguir mudar isso, eu vou estar usando o nosso text button que a gente criou anteriormente, o nosso clique aqui, eu vou querer clicar aqui e eu vou querer mudar a mensagem do nosso Hello World. Vamos alterar essa mensagem conforme a gente vai clicando nesse botão, beleza? Então, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer então? Ó, então, vamos lá no nosso text button e o que eu vou fazer, né? Eu vou querer então que o nosso Hello World, deixa eu encontrar onde ele está, o nosso Hello World da classe do body
body stateful state, ele vai ter que ser dinâmico. Então aqui, ó, o nosso hello world, ele está nesse padding dentro de column. Então esse hello world, ao invés de ser um texto estático, né, o texto dele vai vir de uma nova variável que eu vou criar aqui. Eu vou chamar de text, tá? Vou criar aqui um atributo privado dessa classe chamado de text. E aí, quando eu clicar no botão, ele vai mudar qual que é a mensagem desse text. Então aqui a gente já tem a configuração lá do nosso widget de text. Agora eu vou subir aqui na nossa classe, aqui no método de build, e aí no nosso body stateful state eu vou criar um atributo privado. Então aqui, ó, por fora do método build, eu vou criar então uma string, né, chamada text. Tá? Aqui vai ser underline text, e aí eu vou copiar aquela primeira mensagem, né, que é o hello world. Então feito isso, a gente não mudou nada. A gente simplesmente agora está exibindo a mensagem lá na tela, vindo desse hello world. Então, ó, vou mostrar para vocês. Aqui está hello world. Vou colocar hello world 2 e renderizar para a gente estar vendo se está lendo certinho. Então aqui ele já atualizou o nosso hello world 2. Tá? Então a gente consegue estar mudando em relação aqui, né? Vou botar hello world 20. Vamos ver na prática aqui. Vamos ver se demora um pouquinho. Ó, hello world 20. Conforme mudando essa variável, ele vai mudando dinamicamente qual que é o texto. Então deixa eu voltar aqui para o nosso hello world. Agora eu vou estar mudando o status de fato desse nosso atributo. Então o que eu vou fazer, né? Quando eu clicar lá no text button, então vamos descer aqui, ó, no nosso text button, a gente já configurado lá no atributo de onPressed só para ele printar alguma coisa no console. Agora o que eu quero fazer, né? Então depois de printar essa informação no console, eu quero mudar então o atributo lá do nosso text. Né? Como é um atributo privado, eu vou estar usando this, tá? Só para a gente saber que é um atributo dessa classe. Então this underline text, ele vai receber agora um novo texto. Então ele vai mudar onde está hello world para esse teste. Beleza? Então vamos estar rodando, vendo como é que vai ser essa configuração. Então deixa eu ver aqui o nosso app, e aí ele vai estar mudando então para o Hello World, e aí no momento que eu clicar aqui, né, vamos colocar o debug do console para a gente ver se realmente a gente está clicando. Ó, então repare que quando a gente clicar no text button, né, a gente vai ver que a gente clicou ele, né, ele apareceu a mensagem no debug console, só que aqui a mensagem não mudou, né, eu estou clicando no text button e não está mudando de fato a mensagem Hello World, tá? Isso não está acontecendo porque a gente só está mudando a variável text. A gente não está redesenhando toda essa tela, tá bom? Então, para a gente conseguir ter alguma atualização de fato na tela, a gente vai ter que redesenhar a tela. A gente vai ter que atualizar o status do aplicativo, né? Do widget, tá bom? Então, para a gente atualizar o status do widget, o que a gente vai fazer? Então, a gente colocou aqui o texto, né? Com essa nova frase, só que a gente não atualizou o status. Para atualizar o status do widget, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que chamar um método que só tem no stateful widget, que é o setState, tá? Que é realmente setar qual que é o novo status, né? Atualizar o novo status. E aí ele vai ser uma função que a gente vai chamar, e aí o setState ele exige que a gente coloque uma função por parâmetro de entrada. Então aqui a gente pode estar definindo uma função externa, né, um método externo a esse método de build, ou a gente pode estar criando uma função anônima. Então aqui nesse exemplo eu vou criar uma função anônima. Então abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Então dentro do set ele vai ter então essa atualização. Tá? A gente poderia deixar assim que ele ia atualizar e ele ia redesenhar todo o nosso app, ou eu posso colocar essa mensagem de texto dentro no setState. Então, quando eu faço essa atualização do setState, agora de fato eu estou dizendo para ele redesenhar toda a tela, né? Todo o widget de body. Então, feito isso, né? Toda a parte de body, quando a gente clicar, ela vai ser redesenhada, e aí ela vai ser redesenhada atualizando o text com text stateful widget. Então, se a gente for olhar agora no nosso exemplo, vamos botar de novo aqui o debug console, vamos estar vendo o que vai acontecer, voltar aqui restartando o nosso app. Então, beleza, a gente vê aqui que o Hello World está sendo usado, né? Então, quando a gente agora clicar em clique aqui, ó, ele já mudou a nossa mensagem, tá? E aqui ele já teve clicado, tá? E aqui, como a gente deixou estático, ele não vai estar mudando de ação, beleza? Então, com isso, a gente tem o funcionamento do stateful widget. Sempre quando a gente quiser mudar algum estado, é através desse método de setState, né? Da função de
setState. Então aqui no slide tem um exemplo, né, do uso do stateful widget. Então aqui a gente tem um texto principal e a gente tem aqui um método externo para mudar esse texto, né? Então ao clicar no botão chamando, né, esse change text, ele não vai mudar. Para a gente mudar, a gente precisa então chamar o setState, passando essas mudanças através de alguma função. Então aqui foi atualizado o atributo text dentro dessa função anônima chamada pelo setState. Então, por isso, a gente terminou de ver os componentes de interfaces básicos que a gente consegue estar utilizando no Flutter. E aí, com todos esses conhecimentos da parte 1 e dessa parte 2, a gente já consegue estar criando alguns apps simples que podem ser bem divertidos. Então, aqui eu coloquei 2 apps para vocês estarem praticando. Tá? Eu vou estar gravando um vídeo separado mostrando a construção, né, o desenvolvimento de cada um desses apps, mas vocês fiquem livres aí para estar testando e adaptando esses apps como vocês queiram. Então, esse primeiro app, ele consiste de um aplicativo que vai exibir frases aleatórias. Então, aqui eu tenho uma imagem nele, aqui vai ter um texto informando qual que vai ser essa frase. Então, a frase inicial é sempre clique abaixo para gerar frase, e aqui vai ter um botão. Então, toda vez que tu clica nesse botão, ele vai mudando essa frase, né, nesse texto aqui no meio, tá? E aí o outro app que a gente tem é fazer um aplicativo do jogo do pedra, papel e tesoura, né? Seria o Jokenpo. Então aqui no Jokenpo a gente vai ter as 3 opções que a gente tem. Então essas opções são imagens que podem ser clicadas, tá? Então lembrem lá do Gesture Detector. Então a gente vai colocar um Gesture Detector em cada uma dessas imagens e quando a gente clicar, a máquina, né, vai gerar aleatoriamente alguma dessas opções. Tá? Então ele vai gerar alguma opção e a gente vai ter que checar se essa opção vai ganhar ou vencer da gente. E aqui nesse escolha uma opção, a gente vai estar colocando se a gente perdeu ou ganhou da máquina. Então eu vou estar colocando um vídeo separado mostrando o desenvolvimento desses 2 apps. Né? Vocês podem estar conferindo aqui na descrição que quando esses vídeos forem lançados, eu vou estar atualizando também na descrição desse vídeo e também da parte 1. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês sempre que possível. E a gente se vê então nos próximos vídeos para estar fazendo e praticando mais aplicativos com Flutter. Então, até mais, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.